Olá! Hoje a gente vai fundo em um tema super interessante, a aceleração acadêmica. O que a ciência diz sobre isso e o que significa na prática para aqueles alunos que sentem que a escola poderia oferecer um desafio maior. Para começar, vamos falar de um problema bem real que muitos alunos brilhantes enfrentam: a falta de estímulo intelectual dentro da sala de aula. Olha só que dado impressionante! Um estudo gigantesco que acompanhou jovens por muito tempo descobriu que quase metade dos alunos com altas habilidades achou o ensino médio, bom, pouco desafiador. Quase metade. É muita gente. Então, fica a pergunta, né? Se o ritmo que a gente tem hoje é lento demais para alguns, qual seria a solução? Como é que o sistema de ensino pode dar conta de atender às necessidades de cada um? Bom, acontece que existe uma solução, e ela é, na verdade, a mais pesquisada e com mais evidências. Só que, ao mesmo tempo, é uma das que mais gera dúvidas. A gente está falando da aceleração acadêmica. E calma, não é só sobre pular de ano, que é o que muita gente pensa. A ideia é bem mais ampla. É uma estratégia flexível, sabe? O objetivo é simplesmente ajustar o currículo ao que o aluno já sabe e ao ritmo em que ele aprende. Só que aí vem a grande preocupação, aquela que todo mundo pensa logo de cara. Certo, mas e o lado social e emocional da criança, como fica? Pois é, o maior mito, de longe, é esse, que acelerar os estudos vai prejudicar a criança socialmente. Mas o curioso é que décadas e décadas de pesquisa mostram o oposto. E olha que interessante, a pesquisa mostra consistentemente que a aceleração traz ganhos acadêmicos enormes. Isso já era de se esperar. Mas o ponto-chave é outro. Ela também traz ganhos positivos, de pequenos a moderados, para o bem-estar social e emocional. Ou seja, não prejudica. Na verdade, ajuda. No fundo, a questão é bem simples. Como disse o pesquisador pioneiro Julian Stanley, todo aluno, sem exceção, merece aprender algo novo todo dia. É sobre isso. É oferecer o desafio certo na hora certa. E é importante entender que não existe uma fórmula mágica, uma solução única. Pelo contrário, a aceleração é como uma caixa de ferramentas, cheia de opções diferentes para cada caso. E essa flexibilidade é o grande trunfo. As opções são muitas. Pode ser algo como ajustar o currículo em uma matéria específica, ou até mesmo um aluno do ensino médio já começar a fazer matérias da faculdade. Tem de tudo. Vamos pegar um exemplo, a compactação curricular. Parece complicado, mas a ideia é simples. Se um aluno já domina um tópico, por que fazê-lo repetir tudo de novo? A gente compacta essa parte e usa o tempo que sobrou para ele aprender algo novo mais avançado. Fim do tédio. Outra ferramenta super poderosa é a matrícula dupla. Pensa só, um aluno do fundamental que é um gênio em matemática. Por que não deixá-lo fazer aula de matemática do ensino médio? É isso. É dar acesso ao conteúdo certo, na hora que a pessoa está pronta, sem se prender à série. Ok, tudo isso parece ótimo na teoria, mas e na prática? O que acontece com essas crianças quando elas crescem? Bom, os dados que acompanharam essas pessoas pela vida toda são muito claros. A maior parte do que a gente sabe sobre isso vem de um estudo monumental, o SMPY. Imagina só, eles pegaram milhares de jovens super talentosos e acompanharam a vida deles por mais de 50 anos. É a pesquisa mais completa que existe sobre o assunto. E o que eles descobriram? Comparando esses jovens com outros igualmente inteligentes, mas que não foram acelerados, aqueles que tiveram a aceleração acabaram em empregos de maior prestígio e com salários mais altos. O resultado é bem direto. E tem mais, o impacto nas áreas de ciência e tecnologia é gigante. A aceleração se mostrou um dos fatores mais importantes para prever quem iria conseguir um doutorado nessas áreas, as chamadas áreas STEM. E voltando àquela preocupação social, a pesquisa também mostrou que essas pessoas na vida adulta se dizem muito satisfeitas com tudo. Carreira, amizades, vida familiar. Isso meio que coloca o último prego no caixão daquele mito de que a aceleração causa problemas no longo prazo, né? Então, se as evidências são tão fortes, tão consistentes, por que a gente não vê isso acontecendo com mais frequência nas escolas? Porque existe essa distância enorme entre a pesquisa e a prática. Acontece que as barreiras geralmente não são baseadas em dados. São coisas como políticas escolares meio engessadas, falta de treinamento para os professores e diretores sobre como fazer isso e, claro, aqueles velhos mitos sobre as consequências negativas que simplesmente não morrem. E tem um detalhe muito curioso que um estudo mostrou. Muitas vezes, os próprios professores até concordam com a ideia. O problema é que eles acham que os diretores ou os pais não iriam apoiar.
E aí ninguém faz nada, e fica todo mundo parado, mesmo sabendo que seria bom para o aluno. Então, o resumo da ópera é este. Apesar de toda a pesquisa mostrando que funciona, o número de alunos que passa por alguma forma de aceleração é baixíssimo. E o mais chocante é que, em alguns levantamentos, esse número até diminuiu nos últimos anos. O que nos leva à nossa reflexão final. Se a pesquisa de décadas é tão clara, tão unânime, o que falta para a gente finalmente conseguir alinhar a prática das escolas com as evidências? O que precisa acontecer para que cada aluno de verdade tenha a chance de alcançar todo o seu potencial?